Então, essa é a chamada fase oral. O que acontece na fase oral? A fase oral, ela ocorre com a criança desde que ela se torna, o Freud vai dizer, do nascimento a 2 anos. Só que hoje, com o avanço da ultrassonografia, que não existia à época de Freud, a gente percebe que a fase oral, ela começa logo depois da concepção. Quando o bebê já tá formado, ele já começa a fase oral. Por quê? A gente vai ver dentro do útero materno os bebês chupando o dedo. Eles já estão chupando o dedo. Eles não se alimentam pela boca, mas já chupam o dedo. O que demonstra que a sexualidade na fase oral, ela antecipa e ela não é obrigatoriamente nutricional. Mas, porém, a partir do nascimento, é claro que ela passa a ganhar um caráter nutricional. Transando ao mesmo tempo. É um processo... E ela tem orgasmo. Ela dorme. Como ocorre com o humano adulto. Pode ver que quando ela está mamando, ela dorme. Ela tanto dorme quando ela está mamando no seio, quando ela mama na chupeta. Ela está angustiada, você põe a chupeta. Aí ela se acalma. É o prazer que ela sente. É o prazer labial. Então tudo que ela pega na mão, ela traz na boca. Ela traz na boca. Por quê? É o prazer de sugar. É o prazer de sugar. É o prazer labial. Que ela descobre a partir. Eu acredito, Freud vai dizer que o controle, ele nasce aos 2 anos. Ele nasce na fase anal. Eu acho que o controle nasce na fase oral também. Porque a criança, o que ela faz? Ela descobre o seio e mama. Quando ela tem fome de novo, ela vai procurar o seio. Na cabeça dela, de uma criança recém-nascido, o seio é uma extensão da cabeça dela. O seio é um anexo. Então, toda hora que ela virar, o seio vai estar à disposição dela. Só que ela vira e cadê o seio? Não está ali. E ela começa a chorar. Quando ela começa a chorar, o seio vem. Porque ela não conhece a mãe ainda. Ela não tem noção de mãe. Então o seio vem e alimenta. O Winnicott vai dizer, um psicanalista infantil, que a criança ela faz a seguinte associação. Tem 2 seios. Ela fala que um seio é bom e o outro seio é mau. Então, o seio mau é aquele quando ela procura não está. Então esse é o seio mau, é o seio que não alimenta ela quando ela precisa. O seio bom é aquele que dá para ela alimentar. Ou seja, ela não está definindo qual dos 2 seios é bom ou mau. Ela faz essa associação. Se são 2, um dos 2 é mau. A criança ela é dual. Então ela raciocina assim, eu sou uma criança boa ou eu sou uma criança má. Ela não tem meio termo. Ela tem esse raciocínio limitado. Que infelizmente alguns adultos também têm. Né? A gente vê no campo político hoje, quem não é do bem é do mal, a gente faz essas associações muito limitadas, né? Que são ligadas à fase infantil. Talvez é porque a gente volta na fase infantil. Então é a fase oral. Essa fase vai até os 2 anos. Por que ela é uma fase tão completa? Boa noite. Não, fique à vontade. Não se preocupe. Chegou. Fique à vontade. Pode sentar aqui, pode sentar lá. Ó. Então, o que ocorre? A fase oral, ela é tão necessária e tão completa. E aí, por que eu acho que a criança ela se torna manipuladora? Ela se torna controladora. Veja, bebezinho de 1 ano já é manipulador. Por quê? Ela procura o seio não está ali, ela começa a chorar. O seio vem, ela fala, quer dizer que é só chorar. Aí quando ela está precisando trocar a fralda, ela chora. A mãe troca a fralda. Quando ela está querendo tomar banho, ela chora. A mãe dá banho. A mãe ou o pai, que hoje o pai está muito presente. Quando ela quer dormir, ela chora. E o pai e a mãe nina. Então ela descobriu que o choro é um elemento de manipulação. Então ela passa a manipular. E nas outras fases que vão prosseguir, a criança vai fazer isso. Quando ela quer uma coisa que você não quer dar, ela chora. Para te chantagear. Ela é chantagista. E aí o pai e a mãe, normalmente funciona assim. O pai cede para a menina, dá mole, ela chantageia e fala, isso aqui é bobão, isso eu dou conta. E a mãe cede para o menino. No caso do menino, é a mãe que é mole. O menino fala, mamãe, é fácil, é só chorar que ela me dá. Papai não, papai é firme.
Então, aqui em casa, por exemplo, quem faz o papel do soldado mau é a Jailza. Então, pai, pode ir em tal lugar? Não, filho. Filha, peraí. Não. Ele falou não, é não, acabou, pode chorar. Chora lá no quarto, fazendo favor, para não me atrapalhar. Você pode chorar, é seu direito de chorar. Só que você chora lá no seu quarto, que aí eu tô aqui querendo assistir televisão, tô aqui mexendo no computador, e você vai me atrapalhar a chorar, porque você não vai mesmo. Então ela é mais firme do que eu. Eu sou manteiga. Chorou, eu, até, não só o filho, qualquer pessoa, chorou, eu já fico todo, né? Então, como psicanalista, eu custei para conseguir lidar com isso, né? Porque no consultório, no divã, o paciente começa a chorar, depressão, a pessoa chora muito. E aí a vontade que eu tinha era levantar da minha poltrona e abraçar. Vem cá, minha amiga, meu amigo, minha vontade era fazer isso, mas não pode, né? Aí entrego o lenço, a pessoa chora, mas eu ficava com o coração apertado, porque a minha vontade era abraçar a pessoa, né? Então, eu penso, essa manipulação, ela surge, a criança desenvolve na fase oral. Porque ela percebe, o meio de comunicação dela é o choro. E é uma fase tão importante que, na fase adulta, quando a gente está aborrecido, o que a gente faz? A gente chora. Quando a gente está com... eu estava até comentando sobre uma paciente que está terminando um relacionamento, e ela disse que quando ela falou que ia terminar, o namorado, que é um homem zarrão de 2 metros, começou a chorar, falando que ele não ia viver sem ela, que talvez ele fosse matar aquele barra daquele homem, né? E virou uma criança, porque é chantagem, é o choro. Então o choro é um mecanismo de barganha, é um mecanismo de manipulação. Todo chorão, toda chorona é na verdade manipulador. E isso a gente desenvolve na fase oral. A fase oral é tão importante, diz o Freud, que, por exemplo, a gente sai da fase oral, vai passar pelas outras fases, e a gente entra na fase adulta, a gente vai entrar na puberdade. Qual é o elemento fundamental? Qual é o símbolo da puberdade? Qual é o símbolo do adolescente? Vocês sabem? Vocês imaginam? Não. Qual é o símbolo do adolescente? Quando o adolescente, para ele se identificar se ele está mais adolescente ou se ele ainda não entrou na adolescência direito, o beijo na boca. Tem até o BV, que é boca virgem. Como hoje não tem mais a virgindade sexual, agora é a virgindade do beijo. Então o BV, que é boca virgem. BV é o adolescente que nunca beijou. Por que é o beijo na boca? Que não só o adolescente vai viver, mas durante toda a vida adulta. O velhinho, eu fico hospedado na casa de uns amigos lá em Portugal, ele tem 95, ela tem 89. E aí rolou lá uma crise de relacionamento na minha frente, né? Ela falou assim, ele falou para ela assim, ó, o Aloysio está aqui, tem que comer comida portuguesa. Eu disse, então tá bom, vou preparar um bacalhau para ele. E aí, ela preparou lá o bacalhau. Só que o bacalhau em Portugal ele é dessa grossura assim. Um pedaço, a gente não consegue comer mais do que um pedaço, né? Pedação de bacalhau assim, batata, que eles gostam de batata, cenoura e tal. E aí eu não sei o que ele falou, que ele criticou o bacalhau dela, que aí os dois começaram a debater, né? E rolou um climão assim, eu falei... Ih. E aí, quando ele foi me levar para fazer palestra, ele que era o meu motorista, aí ele com 95 anos, mais lúcido, né? Aí ela falou assim, ó, chegando lá você me telefona, tá bom, meu bem? E aí deu um beijo na boca, eu achei tão bonitinho, né? 95 anos, a outra de quase 90, dá um beijo na boca, né? Então, mas por que o beijo na boca? O que é o beijo na boca? O beijo na boca é a possibilidade de você sugar a língua do outro. O que é a língua? É o seio. Então, o beijo na boca é a volta ao seio materno. Freud vai dizer que o orgasmo adulto, o gozo adulto, é a volta ao seio materno. É o mesmo gozo que a criança tem quando mama. Então, um relacionamento ou qualquer situação violenta que a gente possa passar, a primeira coisa que a gente vai lembrar é do colo da mãe. Então, é uma fase muito importante. Quando a gente termina um relacionamento afetivo,
ou a gente come demais, ou a gente come de menos. Por que a gente quer comer demais? E a gente não quer comer qualquer comida, não. A gente quer comer uma comida calórica. Comida calórica. Quer dizer, não pode ser qualquer nutrição. Tem que ser nutrição com o calor do peito. O chocolate, a massa, porque é calórico. É a fase oral. Então a gente volta para a fase oral. Ela dura 2 anos para a criança, mas ela nos acompanha pela vida inteira. É a fase oral, que o Freud vai dizer. Depois da fase oral, a criança vai experimentar um outro tipo de sensação, que é a fase anal. Aos 2 anos, ela experimenta a fase anal. Não é que ela deixa a fase oral, é que ela presta atenção na fase anal. E também, claro, uma fase que vai se manter por toda a vida. Por quê? Na fase anal, na fase oral, a criança tá fazendo uma relação dela com o mundo externo, com a mãe. Isso é a fase oral. Na fase anal, ela presta atenção nela. Ela presta atenção não só no órgão, no ânus, a gente chama fase anal porque é mais característico no ânus, mas também na região da genitália, porque ela presta atenção também no xixi. Não é fase da genitália, porque ela vem logo depois. Mas então, é a fase em que a criança percebe o prazer de fazer xixi. Percebe o prazer de fazer cocô. Por quê? Quando as fezes passam pelo canal do ânus, as paredes do ânus, elas são sensíveis. E elas trazem um prazer. E aí, a criança faz a seguinte associação. Ela não tem a noção de nojo. A noção de nojo só vai surgir com a educação. É o superego. A noção de nojo, na menina, que é mais cedo, é 6 anos. Até 6 anos a criança não tem nojo. O menino demora mais. Talvez 9, 10 anos. O menino é mais nojento que as meninas. Pelo processo educativo mesmo. Não é por nada não. Não é a natureza não. É o processo educativo. Então o menino com 8, 9, 10 anos, ele escarra para cima para cair na cabeça. Né? Ele engole catarro da frente do outro. Ele solta pum. As meninas já são mais delicadas, né? É o processo da educação machista, que está sendo modificado, obviamente. Mas, na época de Freud, era assim que era. Então, não tem noção de nojo. Então, o menino, a criança, ela não acha que o que sai dela é algo nojento, é algo de contaminação. Então, ela passa cocô na cara, ela toca no cocô. Você não pode deixar a vaso sanitário aberto, a porta do banheiro aberta, senão ele enfia a mão dentro do vaso sanitário. A água do vaso. Porque ela pensa assim, ele senta, sai o cocô, vai para aquela água, a água deve ser legal, porque se eu tenho prazer em fazer cocô, aquela água deve ser gostosa. Eu peguei minha filha de 1 ano e meio, escovando os dentes com água do vaso, entendeu? Não tem noção. E aí é interessante que a própria didática, ela cria uns negócios legais, por exemplo, a massa de modelar. O que é massa de modelar? É cocô. É um cocô que não é contaminado. Então a criança adora apertar a massinha de modelar. Então é muito bom os pais comprar massinha de modelar para a criança a partir dos 2 anos. Hoje tem as massinhas que não são, não são tóxicas, né? E que ela pode botar na boca. Porque ali para ela é cocô. Hoje tem os aplicativos, né? Porque a criança já começa a mexer no smartphone, bebezinho ainda. Então tem o cocô no aplicativo. Eles colocam o cocô para dormir, dá comida o cocô, dá água o cocô. É um cocô que criaram. Quer dizer, o cara que criou, que inventou aquele cocô, deve ser psicanalista. Ele tem noção de que a criança que está mexendo ali está na fase anal. Então ela entende que o que sai dela é um presente. Então é comum a criança fazer o cocô e te dar. Porque para ela é algo tão bom e ela quer dar para você o que é bom, que foi bom para ela. Ela sentiu aquele prazer do cocô saindo, né?
Então, é a fase anal. E tem uma história que até da minha família, um dos meus filhos, eu não posso dizer qual, porque ele fica bravo quando eu falo que é ele, né? Eu parei de falar o nome dele. E aí ele foi, nós fomos um dia dos pais, um dia das mães em casa, e a gente estava batendo papo, os irmãos tudo conversando, e de repente ele pega a caneca, que era a caneca do time do meu irmão, eu não sei como ele fez para achar aquela caneca, fez cocô dentro da caneca e entregou pro meu irmão. Toma, tio! Aí meu irmão olhou a caneca assim, ia fazer a careta, minha irmã, não faça isso. Ele está te dando um presente. Agradeça. Aí meu irmão, muito obrigado. Então é a fase anal. Essa fase anal, ela vai permanecer, a gente sempre vai ter prazer em ir ao banheiro. Agora, Freud vai dizer que é o momento em que a gente desenvolve controle. Por quê? Na fase anal, a criança aprende ela deixa a fralda. Então ela ganha o troninho. Ela ganha um pinico, né? Que antigamente chamava de pinico, né? Que é hoje o troninho, a coisa mais moderna. E ela então não vai fazer mais na fralda. Não é só o cocô que ela não vai fazer mais na fralda. O xixi também. Ela fala, mamãe, quero fazer xixi. Papai, quero fazer xixi. E aí você leva para o banheiro. Eu sempre digo que a gente só acorda com algumas coisas mais tarde, né? Eu digo que se os meus filhos fossem pequenos hoje, eu ia mandar instalar um vaso sanitário grande e um vaso sanitário pequenininho, igual aqueles de escolinha. É difícil você achar para comprar, né? Instalado um do lado do outro. Um lavatório na altura do adulto e um lavatório pequenininho na altura da criança. Porque é uma maldade que a criança era viver no mundo infantil, no mundo adulto. No mundo adulto. E aí poderia, por exemplo, o pai falar, meu filho, vamos fazer cocô? Senta aí, minha filha. Ela senta lá, é uma maneira educativa, é uma maneira prazerosa, ela pode perguntar, há uma interação social. Porque a criança não tem malícia. A minha netinha de 4 anos falou, vovô, deixa eu te mostrar uma coisa. Quero mostrar para você que eu já sou grande. Aí, eu disse, tá bom, Paula Vitória. Aí me levou no quarto dela e falou, põe a mão aqui. Aí eu pus a mão. Ela disse, tá vendo? Aí eu pensei, o que ela quer que eu veja, né? Aí eu, tô. Ela, pois é, vovô, não tá molhado. Eu não faço mais xixi na cama. Aí, vou mostrar para o senhor como é que eu faço xixi. Aí ela me levou no banheiro, desceu a calcinha, e aí o pai dela colocou um suporte para ela pisar, uma tampa de vaso menor, aí ela pisa no suporte e senta no vaso e falou, agora eu vou fazer xixi, vovô. Aí me dá a mão, vovô. Eu dei a mão para ela, né? Para ela fazer xixi. Olha só. Então é essa relação. A criança, ela não é a sexualidade adulta. Ela não tem essa malícia. Então a fase anal é essa fase do prazer, né? Do controle. Então eu vou fazer cocô a hora que eu estiver em casa. Eu vou fazer cocô a hora que eu puder ir ao banheiro. E não mais na fralda, na hora que vier. Então é um controle. É o controle do organismo. Você aprende como você controla o seu corpo, você passa a tentar controlar o que está fora. Tanto que a pessoa controladora, o paciente controlador, ele tem dificuldade de ir ao banheiro, ele é ressecado. Ela é ressecada. Toda pessoa que manda em tudo, controla tudo, não vai ao banheiro com facilidade. Aí fica tomando aquelas porcarias, que dizem que faz super mal, lactopurga, não sei das quantas, né? Enquanto que, na verdade, deveria estar aqui, ó. Então, controlador, que começa com um problema nas fezes, mas daqui a pouquinho no intestino, daqui a pouquinho vai ter problema na articulação, porque controla, né? Começa a ter problema na articulação, na bacia, e uma série de outros problemas físicos em função do controle, que é desenvolvido na fase anal. Então a criança na fase anal desenvolve isso aí. E esse prazer anal, ele vai permanecer a vida inteira. Tanto que a gente vai encontrar no consultório, a gente vai ver experiências de héteros que gostam do sexo anal. Não é só o homossexual. A gente pensa que é só o gay que gosta. Não, tem héteros que gostam. Porque a homossexualidade ou heterossexualidade, ela não está ligada à relação sexual, está ligada à afetividade. Tanto que a gente chama hoje homoafetivo e não mais homossexual. Então, o que
diferencia um homoafetivo de um heteroafetivo é que o homoafetivo é alguém que se apaixona por uma pessoa do mesmo sexo. É alguém que ama sexualmente uma pessoa do mesmo sexo. E não necessariamente transar. Então, tem homens héteros que gostam do sexo anal. Aí conversa com a esposa compra aquele brinquedinho, que ela não tem pênis, né? Aquele brinquedinho lá no sex shop e tal. Ou então procura travesti. Por que o homem procura travesti? Uma vez eu entrevistei alguns travestis. Ele falou, porque eles querem uma mulher que tenha pênis. Então eles não vêm para me tratar como mulher. Eles querem que eu trate eles como mulher. Na verdade, o que o travesti estava dizendo é que ele é que penetra no cliente. E eu pensava exatamente o contrário, na minha ignorância, né? Então, o homem, a mulher, o homossexual, por causa desse prazer anal que vai permanecer aí ao longo da vida. Claro que é muito complicado, porque um homem, se ele fala para a mulher que ele gosta de sexo anal, se essa mulher falar para alguém, eles não podem confundir ele, enfim, toda essa questão machista, homofóbica que a gente tem de lidar com a sexualidade. A fase anal, ela dura normalmente até os 3 anos, né? Não quer dizer que ela acaba não, gente. A fase oral, por exemplo, ela continuou aqui, mas a atenção da criança é voltada para outra coisa. E aí a criança experimenta a fase fálica. O que é a fase fálica? Na fase fálica, a criança, ela descobre que ela é diferente da outra, né? A menina descobre que ela é diferente do menino. O menino descobre que ele é diferente da menina. E aí nessa fase começam os grupinhos. O menino já não quer mais brincar com a menina. Ela não é igual a ele. Então forma o clube do Bolinha, o clube da Luluzinha, separa. Até aí eles estão juntos. Eles brincam juntos. Mas daí pra frente começa um a discriminar o outro. Vem pra cá, não gosto de brincar com você não. Você não é menino, eles falam. É a diferenciação. É quando eles se percebem diferentes. E aí o que acontece? Essa menina vai perceber que o menino é diferente dela. Aí, por que é fase fálica? Fálica vem de falum. Falum é pênis. É a fase do pênis. Por quê? Essa garotinha aqui é um vídeo, está na internet esse vídeo. É pena que o Data Show não passa esse tipo de vídeo, porque o nosso Data Show é sem computador. Ela pensa que ela tem problema, porque ela não tem o pênis. Então, parece que ela pensa que amputaram ela, que cortaram o pênis e rasgaram ela, né? Que ela tá machucada, né? Quando comparado ao menino. Aí a mãe explica para ela, não, minha filha, mulher é assim mesmo, é assim mesmo. Não, mãe! E ela fica teimando e a mãe vai dialogando com ela para ela perceber que ela é diferente do menino. E essa diferenciação é fundamental. Então, por exemplo, é muito bom os pais tomarem banho com os filhos, principalmente nessa fase aqui, ó. É bom para que o menino perceba que a mãe é diferente do pai, o banho de família, para poder dialogar, conversar. O menino compara o pênis dele com o pênis do pai, a menina compara a vagina dela com a vagina da mãe. É importante porque, veja, ali são pessoas de confiança, são seus filhos. É melhor você explicar aquilo para eles do que uma pessoa estranha. E aí ele vai crescendo, entendendo isso com naturalidade. Então, lógico, depois vai entrando na adolescência, aí a gente já não toma banho junto mais, porque aí já começa a malícia da criança, que já está entrando na puberdade. Mas até os 5, 6 anos é super saudável os pais tomarem banho com os filhos. Bom, percebendo que ela é diferente dele, o que ela vai fazer? A atenção dela vai ficar voltada para o menino que está mais próximo dela. Qual é o menino que está mais próximo dela? O pai. Aí ela se apaixona pelo pai. A gente tem mania de nos apaixonarmos pelo diferente. Né? A mitologia fala que a gente vai procurar a nossa cara metade. Mentira! A gente não procura outra igual a gente. Até porque seria muito chato.
fico imaginando se eu me casasse com um Aloísio. Aloísio gosta de vermelho. Gelsa gosta de cor mais clarinha, uma coisa mais discreta. Aloísio gosta de viajar. Gelsa gosta de ficar em casa. O Aloísio gosta de filme de ação. Gelsa gosta de drama, de romance. É claro que a gente aprende um com o outro. Ela viaja comigo. Eu assisto os filmes, aprendi a gostar de drama com ela, mas quem gosta é ela. Então, a gente se apaixona pelo diferente. Essa é a questão. E a menina se apaixona pelo pai. E o menino se apaixona pela mãe. E a partir daí, então, surge a fase do complexo de Édipo. No complexo de Édipo, então, deixa eu avançar aqui. No complexo de Édipo, que surge entre 3 e 5 anos, né, a mãe é objeto de desejo do menino, e aí o pai passa a ser um rival dele. Então ele hostiliza o pai. É uma fase em que ele hostiliza o pai. E a menina hostiliza a mãe. Isso sendo bem elaborado nessa fase, depois é superado. Porém, na grande maioria dos casos, isso se prolonga para a vida inteira. A mãe e a filha costumam ter uma pinimba que não acaba. Essa rivalidade que surgiu lá na infância, lá na fase da sexualidade infantil. Então, às vezes, a menina tem uma dificuldade com a mãe dela, Luiz, eu tenho dificuldade com a minha mãe parece que me ama, eu não sei se eu sou adotada, não sei, nada disso. É a sexualidade infantil, explica, Freud explica. Então, é o complexo de Édipo. Então, a menina, ela vai se dedicar mais ao pai, o resto da vida. E o menino vai se dedicar mais à mãe. O que acontece? A menina, ela quer casar com o pai. É um projeto erótico, infantil. Não é no sentido adulto. Mas ela imita a mãe. Ela quer, por exemplo, dormir com o pai. Ela empurra a mãe da cama de casal, manda a mãe para a cama dela, porque ela quer ficar com o pai. E o menino vice-versa, quer que o pai durma no sofá para ele dormir com a mãe. Então, às vezes eu chegava da faculdade, né? Quando eu chegava, estava lá o marmanjo lá dormindo no lugar. Eu olhava para ele assim, desculpa pai. Faz parte da castração, aí ele levantava, ia para o quarto dele, dava um beijo nele, boa noite, e tomava posse para o meu trono. Mas ele quer ficar no meu lugar. E é um problema sério, porque quando a mulher separa do marido, aí o filho toma o lugar do pai. E isso vai ter problema tanto para ela quanto para o filho no futuro. Então o menino, ele quer se casar com a mãe. A menina quer se casar com o pai. E aí a rivalidade vai surgir. E aí existe um processo que a gente chama de castração. É necessário nessa fase que haja a castração. E quem castra o sexo oposto? Por exemplo, quem castra a menina? O pai. Quem castra o menino? A mãe. Se não castrar, a gente cria verdadeiros monstrengos que vai ter problema social. Então, é importante que o pai diga para a menina assim: olha, filha, a mulher mais importante da minha vida é a sua mãe. O que ele está dizendo para ela? Você está em segundo lugar, você não está em primeiro. Isso é castração. Se ele não castrar, que normalmente às vezes a pessoa, por desinformação, ela não castra, então ele fala para ela assim: você é a princesa, você é a princesa do papai. A mulher às vezes fala assim: você é o maior amor da minha vida, fala para o filho. Está criando um monstro. Por quê? Aquele filho não está recebendo, não. É o momento de formação do caráter. Então aquele príncipe um dia vai virar rei. O que o rei faz? Ele tem súditos. Então vai ser uma pessoa prepotente que acha que todo mundo tem que servi-la. Vai ser uma pessoa antissocial, uma pessoa chata, uma pessoa caprichosa. Aquelas mulheres caprichosas que são as donas da verdade, que pisam nos outros, porque ela é a rainha. Ela é a princesa do pai, que crescendo
E se casando com o pai, ela vai virar rainha. Então o mundo todo está à disposição dela. O professor não presta. Não é ela que não entende, não aprende a matéria, ou que faz bagunça. É o professor que não presta. Porque não foi castrado. Então é importante a castração. E aí, como é que é essa castração, Luiz? Eu vou dar um exemplo prático de castração. O pai e a mãe vão transar. A criança sabe que rola alguma coisa naquele quarto trancado. Elas não são bobas. Elas ficam imaginando, sabe Deus o que elas imaginam, mas elas sabem que rola alguma coisa ali. E elas querem participar. E elas ficam curiosas. Aí o pai, se for a menina, o pai diz assim, minha filha, agora papai vai namorar com a mamãe. E ele fecha a porta e tranca. Do lado de fora ela vai bater na porta, ela vai chorar. Isso é castração. Ele está dizendo não para ela. Se for o menino, é o contrário. Quem fecha a porta é a mãe. Meu filho, agora a mamãe vai namorar com o papai. Vai pro seu quarto. E ela tranca a porta. O menino vai bater na porta, mamãe, mamãe. Vai ficar chamando e ela não atende. Dá uma dó, né? Fica tadinho, né? Mas tem que fazer isso. É o primeiro não que ele recebe. Porque esse não vai ser o único. Ele vai receber não da professora. Ele vai receber não da polícia. Ele vai receber não do juiz. Ele vai receber não do patrão. Ele vai ter que trabalhar com o não. O grande problema nosso é trabalhar com o não. A gente não aceita não. Naquela greve da polícia militar, mostrou um soldado chorando diante do processo da greve. As mulheres estavam fazendo a greve. Um negócio extremamente estranho. E aí um psicanalista amigo meu está dizendo, tá vendo, Luiz? São homens não castrados. Por quê? Porque não sabem dizer não. Porque quem não sabe, quem não aceita não, também tem dificuldade em dizer não. Então a castração, ela é necessária. Por isso que eu digo que a sexualidade infantil, ela deveria ser ensinada a todos os pais, a todos os professores. Quem imagina que não fazendo isso vai prejudicar a vida adulta do filho? Então é necessário castrar. E aí você começa com essa atitude e vai fazendo outras. O pai castra a filha pela vida inteira. A mãe castra o filho pela vida inteira. Eu estava vendo um vídeo no Facebook de uma ex-aluna minha, né? Aí ela postou assim, enfim, estamos só eu e ele, o pai dela. O pai foi passear no exterior, foi visitá-la, né? Aí ela disse assim, mamãe, não se preocupe, ele só fala em você, de cada 5 palavras, 4 ele direciona a você. Ele lembra de você o tempo todo. Quer dizer, o pai lá castrando. E vai lá, papai, que bom estar aqui, né, pai? Que saudade do senhor. É, minha filha, eu queria mesmo que sua mãe estivesse aqui. Então, isso é uma maneira de castrar. Então, às vezes eu saio, eu tenho lá, por exemplo, sair com os filhos em separado. Com um, com o outro. Saímos todo mundo junto e também saímos separados. Para eu ter intimidade com eles. E aí, às vezes, quando eu saio com as meninas, né? Vamos comer um Subway, que elas gostam muito, ou então tomar um sorvete. E aí eu digo assim, mas eu sinto tanta falta da sua mãe, seria bom se ela estivesse aqui. Vamos levar um sanduíche para ela? É um mecanismo sutil de castração. Olha aquele vestido ali, ficaria bem na sua mãe, não ficaria? É, ficaria, pai. O outro ficaria bem em mim, mas aquele lá para sua mãe ficaria muito bem. É uma maneira de castrar. Porque ela vai me amar de todo jeito. E castrando, o que acontece quando você castra? A menina, sabendo que ela não pode casar com o pai, porque o pai já disse para ela que não dá, ela vai procurar um marido igual ao pai. Toda mulher casa com o pai. É uma xerox do pai. É como ela vê o pai. Então, a mulher que vê o pai de uma maneira ruim, é ruim porque ela vai transferir essa imagem para o marido. A maioria das crises conjugais não é com o marido, é com o pai. A mulher está xingando o marido, mas na verdade ela está com mágoa do pai. E tudo se mistura. Uma coisa muito importante que eu falo com os meus analisandos é, veja, sentimento é passado. Se você está com raiva, não é da pessoa, é de alguém que se assemelha a essa pessoa.
Normalmente, quem está com raiva da esposa é a mãe. Ele tem raiva da mãe. E aí briga com a esposa, porque a esposa é a mãe com quem ele casou. Então o rapaz casa com a mãe e a moça casa com o pai. É assim que é, sempre. Eu não conheço um caso de exceção. Aí falando, mas Aloísio, meu pai, não sei o quê. É como você vê o seu pai. Você vê. Tem moça que o mesmo pai é visto por uma filha como um homem trabalhador, carinhoso. Aí ela vai procurar um homem trabalhador, carinhoso. A outra filha já vê esse pai como um general, prepotente, grosso. Aí ela vai procurar um homem prepotente, grosso, porque é assim que ela vê o pai. Mas se são irmãs, como é que casam com homens diferentes? É porque a forma como cada um vê o pai. A mesma coisa é a mãe. Ela levantou a mão, depois você, diga lá. Quando caso você falou lá atrás sobre a menina o espelho, né? E quando essa menina, ela é criada por uma mãe, no caso há uma separação, não há o contato, abandono paterno, e essa mãe assume uma responsabilidade pai e mãe, e não é uma mãe feminina, porque tem que colocar comida dentro de casa, assumiu aquela postura de eu tenho que ser exemplo, eu preciso colocar comida, e não existe essa afetividade, assim. A primeira pergunta, qual o marido que essa menina procura? Já que ela não tem a referência de pai. E segundo, com relação à questão da afetividade. Essa menina não tem a afetividade desse pai dentro de casa também. Então, assim, essa menina ela pode se sentir uma pessoa que sente uma solidão eterna? Porque ela não é amada pelo amor da vida dela. Isso. É interessante. Por exemplo, estou tentando lembrar aqui quem era o pai. Lembrei. Já vou dar uma vez. Lembrei quem era o pai. Primeiro que não existe pai e mãe. Essa história de mãe, ninguém merece. Pai é pai, mãe é mãe. Ser mãe é muito. Não precisa ser pai. A mãe pode ser provedora, mas ainda assim é mãe. O pai pode ser afetuoso, pode cuidar, pode trocar fralda, mas ele ainda é pai. Então não existe pai e mãe junto. A falta vai aparecer. A pergunta é, ela realmente nunca teve contato com esse pai, ou ela sabia da existência do pai? Porque mesmo quando o pai não está com ela, ela faz a transferência. Então, no caso da minha pergunta é a seguinte, foi um pai que abandonou e sabia da existência e Sim. Os dois maiores dramas do ser humano, os meus pacientes, pelo menos eu percebo assim, as duas situações mais dolorosas do ser humano é o abandono e o abuso sexual. Eles são destruidores da personalidade humana. É uma coisa absurda. E aí é preciso muita análise e para poder a pessoa voltar no eixo. É muito... Porque traz um sofrimento, traz uma infelicidade que não é aparente. E às vezes a pessoa se acostuma. Não, eu consigo viver assim. Ela não imagina que ela pode se livrar daquela dor. Porque é uma dor profunda, a dor do abandono. Então por que eu estou dizendo? Que às vezes, por exemplo, o pai morreu antes de nascer. Ela não tem uma referência. Mas ela vai procurar uma outra referência. Ela vai procurar o avô, o tio, o irmão. Alguém vai tomar o lugar do pai. Às vezes o irmão toma o lugar do pai, mesmo o pai sendo vivo. O irmão, aquele irmão com complexo de Édipo, que a mãe manda fazer tudo, as irmãs começam a se apaixonar por ele. Mas às vezes o pai abandonou. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Uma das minhas pacientes, o pai, deixa eu mudar aqui um pouco a história para ela não ficar muito evidente. O pai morava na Europa. E ela e a mãe morava no Brasil. Então o pai só vinha em casa uma vez por ano. E naquela época não existia WhatsApp, videochamada, né? Era só telefone. Então o pai vinha uma vez por ano. Ficava um mês em casa e voltava. Então uma das coisas mais dolorosas que ela tem é a partida do pai. E o pai, o que ele fazia? Ele tentando minimizar, ele não se despedia.
Ele simplesmente estava ali, de uma hora para outra ele sumia. Aí ela perguntava, mamãe, cadê papai? Seu pai foi embora. Então isso vai criar um quadro dolorosíssimo para essa menina. Então, quando o pai melhorou financeiramente, aí ele leva a esposa e os filhos para a Europa. Aí ele volta para o Brasil e a esposa e os filhos ficam na Europa. Olha que desgraçado. Quer dizer, fica 13 anos lá, vindo uma vez por ano. Quando a pobre da moça vai lá para viver o amor da vida dela, porque o amor da vida dela é o pai. O amor da vida da mulher é o pai. Aí, ele volta para o Brasil, que ele conquistou posses, né, acumulou dinheiro nesse período, então ele quer ser fazendeiro, a fantasia de ser fazendeiro. E a mãe fica lá, tentando dar estudos de qualidade, enfim, justificativa social não falta, né, para os filhos. Ganha cidadania, obviamente. E aí pronto, ela cresce lá e o pai aqui. Então fica essa... E aí, o que acontece? Olha a curiosidade. Quem é o marido dessa mulher? Um soldado. Um soldado que foi para a guerra do Iraque. Conheceu ele, com um mês de namoro, ele foi para a guerra. Voltou um ano depois, casou. Voltou para a guerra. Aí ficou no Japão. 2 anos sem vê-la. Conversando pelo WhatsApp. Agora já existe o WhatsApp, o Skype. Agora ele voltou para ficar. E aí deu problema. Porque ela não está acostumada com o amor da vida dela em casa. O amor da vida dela sempre vem e vai embora. Então ela começou a ter problema com ele. Aí o casamento começou a querer desandar. Aí ela me busca para fazer a terapia. É o pai que abandonou. Então ela sofre do abandono, ela não precisa dele, ela é uma mulher autônoma, uma mulher que se deu bem na vida, uma executiva. Por quê? Porque o pai abandonou, então ela tem que se virar. Quem é que é o espelho dela? A mãe. Quem é a mãe? A mulher guerreira, que se vira para dar conta. Só que essa mãe, que é o espelho dela, é também o foco do ódio dela. Porque enquanto a mãe estava trabalhando, a mãe não estava cuidando. Então é uma mãe que não deu afeto para ela. Ela odeia a mãe. E é abandonada pelo pai. Olha que dor. Olha que complicado. Aí na análise, você, minha mãe é uma pessoa seca. Minha mãe não dá um pingo de afeto. Minha mãe é incapaz de dar um beijo. Só pensa no trabalho. Por que ela pensa no trabalho? Para te sustentar. Tem um outro caso da paciente que o pai, malandrão, ficava em casa. Não trabalhava, era preguiçoso, faltava, não parava em serviço nenhum, alcoólatra. E a mulher que sustenta a casa. Aí sabe quem é o pai para essa moça? O herói. Papai, papai. Como eu sinto falta do papai, Luiz. Papai tomava as cachaçinhas dele, não é verdade? Mas, que homem carinhoso. Tudo bem que ele traía a minha mãe, pulava cerca de vez em quando, mas era um homem carinhoso. Papai, quando eu sinto tanta falta para papai me botava no colo, papai contava história pra gente, mamãe nunca contou história pra gente. Pensa que mamãe fazia mamadeira para os meus irmãos? Não, quem fazia era papai. Engraçado, seu pai tinha tanto tempo, né, para poder fazer isso. E sua mãe estava onde? Trabalhando, só pensa em serviço aquela lá. Eu digo, é engraçado, né? Ela só pensa em serviço. E você ficou bonita desse jeito, cresceu por causa do serviço dela. A contradição é que a mãe na comunidade é muito respeitada. A mãe é uma verdadeira heroína, porque ela é professora, dedicada, né? Depois se tornou diretora de escola. A comunidade toda ama a mãe dela, menos ela, porque a mãe não estava presente. Porque a criança, ela não faz a leitura. Mamãe trabalha fora para me sustentar. A leitura que ela faz é: mamãe me abandona. Mamãe não cuida de mim. Papai cuida de mim. Papai é sem vergonha, mulherengo, cachaceiro. Ela não faz essa leitura. Papai cuida de mim. E é bom que seja assim. Se ela falar assim, papai, mulherengo, cachaceiro, safado, ela vai arranjar um marido cachaceiro, safado, mulherengo, vai meter chifre.
Mas que seja carinhoso. Mas que seja carinhoso, entendeu? Aí, o que acontece? O marido é um homem carinhoso, atencioso, gosta dos filhos. A sorte que ele não é cachaceiro. Mas também se fosse, tinha problema, porque o pai dela é. Mas como ela não vê ele desse jeito, ela vê como um homem presente. Então o marido dela é um gentleman, é um homem extraordinário. Ela é apaixonada pelo marido, como é pelo pai. O pai morreu, o marido tomou o lugar do pai. Então, as coisas se misturam muito. E aí a gente precisa ter noção da nossa vida infantil para a gente poder compreender essa mistureba que o nosso psiquismo faz. Como é que você imagina que o seu pai que está influenciando na escolha? Eu tenho o dedo podre, não é o seu dedo que é podre, é a sua imagem do seu pai que é podre. O pai que você tem na sua cabeça é podre, então você vai arranjar sempre um homem podre. Melhora o seu pai, mas meu pai é assim, ele é realmente mulherengo, safado, desgraçado, não vale nada, bandido. Você vai arranjar bandido, que não vale nada, desgraçado, mulherengo. Mas seu pai tem coisa boa, busca descobrir as coisas boas, resgata as coisas boas dele. Muda o seu olhar sobre o seu pai. Se você não mudar o olhar sobre o seu pai, você não vai conseguir arranjar um homem diferente. Você ama seu pai. Você vai casar com ele. Então você tem que mudar o pai. Se não mudar o pai, você não muda o marido. É muito curioso isso. E como isso é concreto, como isso é exato. Eu atendi uma senhora que estava com problema de luto. Estava com depressão. O marido morreu, tinha 4 anos, e ela não conseguia superar a morte do marido. Com 4 anos de morte, ela ainda chorava, desequilibrada ainda. Então ela já entrou no meu consultório gritando, eu não sei viver sem ele, aquele escândalo e tal. Eu digo, senta aí. Ela sentou, aí a filha falou, posso ficar, eu fico com ela, doutor? Não, fica lá na sala de espera, deixa que eu dou jeito nela aqui. Não, mas ela tá assim, não, esquenta a cabeça não, vai lá, deixa que eu resolvo aqui. Aí ela sentou lá. Eu disse, o que foi que houve? Meu marido me deixou, o amor da minha vida, eu não sei viver sem ele. Aí eu falei, e o seu pai? Aí a fisionomia dela foi mudando. Ela disse, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não, eu quero saber como é que está o seu pai. Aquele desgraçado largou a minha mãe por causa de uma piranha e mais alguns adjetivos bem delicados, a atual esposa do pai. Eu tinha 19 anos, então já não era mais o complexo de Édipo, né? Esse pai que surge depois, já não tem problema. O problema é aquele pai dos 3, 4 anos. Então, eu odeio meu pai. Não, falou assim, aquele desgraçado não morreu, não. Para mim, se ele morresse, podia ir para o quinto dos infernos. Eu falei, mas... Ela falou, eu odeio meu pai. Mas o seu pai largou a sua mãe ou foi você? Largou todo mundo. Não, ele largou foi a sua mãe. Não. Seu pai largou a mãe. Foi com ela que teve problema, foi com você. Não, mas ele também não quis nunca mais saber dele, porque ele foi morar com aquela piranha. Eu digo, mas o problema, olha só. Você está achando que ele largou você, mas não era você que era casada com ele, era sua mãe. Por quê? Ela tomou o lugar da mãe. Às vezes a mãe permite, e o pai também. Então, quando o pai separou da mãe, ela achou que estava separando dela. Aí eu falei assim, aí eu disse, coitado do seu marido, né? Ela disse, por quê? Eu disse, porque ele não tem uma gota dessa lágrima que você está chorando aí. Você está chorando pela partida do seu pai, pelo abandono do seu pai. Esse ódio aí é cheio de amor. Seu marido, coitado, você nem lembra dele. Você tá, desde que seu pai se separou da sua mãe, é do seu pai que você sente falta. Você não sente falta do seu marido? Aí ela, não, mas isso não pode ser possível. Estou lhe dizendo. Aí a saudade é mexida. Coisa maluca, né? Agora ela vai fazer o luto. Agora ela vai aceitar a morte do marido. Na verdade, ela sempre aceitou. O que ela não aceita é a morte do pai, quando saiu de casa. Sair de casa para ela foi a morte. Então as coisas se misturam. Você levantou a mão aí? Já respondeu.
Desculpa que demorar muito. A minha, foi até interessante, porque a sua pergunta estaria tão interligada com a minha, e você já respondeu, um mecanismo que seria, na verdade, nós como estudantes de psicologia, a gente tem estudado muito Freud, e é interessantíssimo como as coisas vêm da base da fundação. Mas você já respondeu, obrigada. Então tá, mas então não existe pai e mãe junto. Pai é pai, mãe é mãe. Se o pai vai embora, a menina sente falta. Se a mãe vai embora, o menino sente falta. Também a menina, mas é diferente. E aí, essa rivalidade ela é histórica. E ela vai ser reduzida à medida que houver a castração. Então, no caso do Cícero, vai ter que castrar Cícero. Então, assim, é complicado. Tem uma paciente que o pai era tão sedutor, desgramado, ele tinha 3, 4 filhas. Sabe o que ele fazia? Ele levava todas as filhas pro forró, as filhas mocinhas. Aí ele dançava com todas. Elas são apaixonadas com ele. Tudo sem castrar. Tudo mulher brigona, que ninguém aguenta, nem os maridos, porque é tudo sem castrar. Eu falei, vocês são tudo sem castrar, tem que castrar vocês. Mas não explica para castrar. O homem para castrar, a gente corta o pinto dele. Não é assim que castra, o homem também não. Mas a mulher, vocês precisam ser castradas. Agora vocês têm que se castrar, já que o pai de vocês não castrou, já morreu. Mas ele danado, ele, né? Conseguia seduzir todas elas apaixonadas. Ele conseguia estar presente na vida de todas as filhas. E mais a esposa. Quer dizer, era um homem casado com 5 mulheres. Era um bígamo, trígamo, quadrígamo, quinquígamo. Ele era um quinquígamo, né? Que é proibido por lei. Né? Então ele era isso. E aí as filhas se sentem traindo, tendo 2 maridos. Um é o pai e o outro é a cópia do pai. Então essa relação aí tem que ter castração. Ela quer aí fazer a pergunta primeiro. Então, eu quero saber quando a criança não tem nem a mãe e nem o pai presentes nessa faixa etária, que ela cria essa semelhança entre o pai e a mãe. Quando ela não tem essa família assim unida, não tem nenhum dos dois, como que faz? Ela transfere. Eu estou com uma paciente, por exemplo, que com 2 anos a avó e o avô levaram embora. Sim, é porque então o pai é o avô, a mãe é a avó. Alguém vai assumir esse papel, entendeu? Não tem como ela não ter. Sim. Ou pior, alguém já assumiu o papel e morreu. Aí é abandono. Tem um caso, por exemplo, de uma paciente que a mãe morreu, ela tinha 3 anos. E o pai entregou para as tias. Então o pai também abandonou. 2 abandonos. E ela tem uma vida muito complicada. Ela faz análise e tal, mas tem uma vida muito complicada em função desses abandonos. Isso dói muito nela. Isso dificulta uma vida social. Então ela não consegue ter um parceiro, né? Já casou 1, 2 vezes, mas não consegue se manter casada com o marido. Por quê? Porque o pai a abandonou. Então aquele marido era muito desconfiada. A qualquer momento aquele homem vai abandoná-la. Fora o abandono materno também, que é muito complicado. E aí isso interfere na relação com Deus. Porque em instância maior, o pai é Deus. Então se você foi abandonado pelo pai, você vai ser abandonado por Deus também. Aí a fé é uma fé frágil. Olha que interessante, mexe até na nossa religiosidade, mexe na autoridade. Por exemplo, uma menina que não é castrada, ela vai ter dificuldade de respeitar a autoridade. A chefe, a diretora da escola, a juíza, porque ela não foi castrada. O menino que tem dificuldade, que não é castrado, e, portanto, ele desrespeita o pai, porque a mãe estimula a rivalidade, porque se a mãe não castra, ela está estimulando a rivalidade. E muitas vezes a mulher não castra, porque isso mexe com a vaidade dela. É 2 homens disputando ela, né? Às vezes ela deita, o marido deita de um lado, o filho deita do outro, ela fala, são meus 2 homens. Ela acha isso lindo, só que ela arrebenta com a vida psicológica do filho. Então, aquele filho cresce
com um problema de autoridade. Porque não respeita o pai dele, logo ele não vai respeitar o chefe, o gerente, o juiz, o policial, e vai ser um problema sério do ponto de vista social. Mas tem sempre uma figura que vai substituir esse pai, essa mãe, se não tiver contato. Mas se tiver algum contato, fica o registro. 2, 3, 4 anos, a criança registra. E registra o abandono. E esse abandono é muito doloroso. Porque o que acontece? Quando você é abandonado, você tem uma dor tão grande que você não quer repetir. E aí a relação do abandono, eu comparo com a relação do fantoche. Lá em Pernambuco, tem o mamulengo. O mamulengo é um bonequinho de corda que você mexe com o dedo e ele dança. Você mexe com a mão e ele dança. Na relação do abandono, eu vou perguntar a vocês, quem é o abandonador? Quem manipula ou o mamulengo? Quem que é o abandonador? Hein? Quem manipula é o abandonador. E o mamulengo é o abandonado. O que o abandonado faz? Ele passa a ser controlador, manipulador. Porque uma vez controlador, ele nunca mais vai ser abandonado. Ele vai ter a opção de abandonar. E ele vai fazer isso. Mas nunca mais será abandonado. Então ele tem a falsa sensação de que se ele tiver no controle, ele não vai ser abandonado. Aí a gente tem que desconstruir com ele essa ideia de controle. Porque essa ideia de controle vai trazer efeitos, que a gente chama na psicanálise, efeitos histéricos para ele. Ou seja, intestino preso, problema na articulação, problema na próstata, se for um homem. Então vai trazer para ele situações físicas que ele vai precisar lidar. Um reumatismo, que fica nas juntas, né? Então são consequências fisiológicas do controle. Fora que a vida dele vai ser um inferno, porque ele não vai ter paz. O controlador não tem paz. Eu estou aqui. Será que vai chover depois, quando vocês saírem? E se tiver alguém, se nem todo mundo tiver de carro, como é que vai ser? E amanhã, será que vocês vão conseguir acordar para trabalhar depois dessa palestra? Então o controlador ele não tem paz, ele fica tentando organizar a vida de todo mundo. E organizar também no emocional. O controlador, ele quer que você se comporte de acordo com o que ele quer. Então eu chego assim, querida Neuci, eu resolvi aqui que eu vou te mandar embora. E aí a Neuci começa a chorar. Diz, não chora não, eu não quero. E aí o choro da Neuci me faz doer profundamente. Eu quero mandar embora, ela vai ficar desempregada, e eu quero que ela ria ainda. Que bom, Luiz, tudo bem, obrigado. Não, eu vou mandar ela embora e chorar no direito dela. É igual quando a gente, com o filho, fala, não chora, engole o choro. Quer dizer, eu faço um desaforo com o pobrezinho e ele não pode nem chorar ainda, não tem nem o direito de chorar. É o controle emocional do outro. Então, isso vira na vida da gente um inferno. Porque como é que eu vou controlar a reação emocional do outro? Imagina o homem que é casado controlar a mulher com TPM. Não tem jeito. Eu acordo um dia e já está com aquela cara assim, de repente até pensando naquela faca do filme do Hitchcock. Eu digo, mas o que aconteceu com essa mulher? Tá TPM, se eu sair da frente. Não posso controlar a TPM dela. Podia dizer, eu podia deixar para ter TPM quando eu estivesse viajando. Olha que maravilha. Mas eu não posso. Às vezes eu estou viajando e ela está bem. Quando eu chego, ela entra em TPM. Que inferno, né? Isso é porque eu não posso controlar isso. Então eu não posso controlar a vida. A vida é livre. O dia vai chover o dia que Deus quiser, vai fazer sol o dia que Deus quiser, o patrão me manda embora a hora que quiser, talvez ele não manda embora, e fica assim. A mulher vai ficar casada comigo, talvez ela não queira. Então não dá para eu controlar. A vida é livre. Eu tenho que só relaxar e viver. E isso a gente vai lidar no consultório, porque a pessoa chega na pilha. Eu recebi uma vez uma paciente que é doutora, professora da UFES, né? Qual é o sintoma dela?
Olha o sintoma de controlador. O coração dela tem batimento, o batimento cardíaco altera de forma absurda, provocando uma situação de infarto. Aliás, a síndrome do pânico é o cúmulo do controle. Toda pessoa que tem síndrome do pânico é um controlador. Sem exceção. Sem exceção. Eu trato de síndrome do pânico no consultório. Sem exceção. Nunca vi um caso diferente. Então, a paciente, que na verdade era síndrome do pânico, o que acontecia com ela? O coração começava a acelerar. Pá, 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 e ameaçava parar. E ela é doutora, ela é veterinária, então ela tentava se automedicar. Já que ela trata dos cachorros, pode tratar dela também, tal, enfim. E aí aquela tristeza. Ela ia no cardiologista, o cardiologista pedia eletro, não sei o quê, ressonância, nada. Fazia exame de sangue, nada. Mas o coração dela, ela sentia o coração querendo parar. Ela sentia falta de ar. E ela falou, o que eu faço? Aí eu falei assim, eu duvido que você chegue atrasado no seu trabalho 5 minutos. Tem quantos anos de UFES? Ela falou, tenho 20. Nesses 20 anos, eu aposto o meu diploma que você nunca se atrasou. Mas como é que você sabe disso? Você é casado? E nem saiu cedo. Você é casado? Não, nem saiu cedo. Nem saiu cedo. De jeito nenhum. Ela não se permite caminhar na UFES, fazer atividade física. É trabalho. Falou, Luiz, são dezenas de mestrandos atrás de mim, querendo bolsa de pesquisa, e eu preciso dar conta. Eu digo, você é Deus, né? Que coisa. Você tem que dar conta de tudo. Você tem que salvar esses alunos. Ela disse, Eu disse, você tem certeza que você acredita nisso? Né? Então, a pessoa desenvolve essa capacidade de controle a partir da situação. E aí, eu falei para ela, você vai ter que abrir mão do controle. Acordar tarde, perder o trabalho, chegar atrasado. Meus colegas vão endoidar quando eles me ver. Pois é, você vai ter que fazer isso, senão... Você é casada, né? Sou separado, mas olha, eu e o ex somos amigos, olha, controlando o emocional do ex. Eu falei, que coisa, né? Você é a única ex-mulher que é amiga do ex e que tá tudo bem. Tudo bem. Você tem filha ou filho? Tenho 2 filhas. Como é que é o seu relacionamento com as suas filhas? Maravilhoso. Somos muito amigas. Falei, a única mãe que é amiga das filhas do universo. Você não tem problema nenhum? Não tenho. Então, como é que você é controlador? Você acha que controla o emocional delas. Se eu perguntar a sua filha fora de você, gravando, te dar um celular, vou colocar o celular no silencioso, dar um para você escutar. E falar assim, fala mal da sua mãe. Ela vai abrir a boca, você vai ficar decepcionada com ela. É o processo do controle. Meu sino aqui depois da mão depois. Nossa, não sei nem se eu quero falar mais alguma coisa, né? Nada aqui. Acho que eu vou descer. Devo sentar assim, ó. Com relação, vamos mudar de assunto. Com relação à castração, se o pai não castra a filha na infância, na adolescência, na idade adulta, o que sua filha faz? Fica análise, né? Faz análise para ela se castrar. Entendeu? Estou precisando. Não, porque quando você falou do pai que sai com as 4 filhas, sedutor. Gente, veio um filme na minha cabeça. Meu pai tem 4 filhas, eu sou a mais velha. A gente ia para as festas da família. Meu pai dançava com todas as 4. Eu só consigo dançar com meu pai até hoje. Nenhum casada outro com consegue dançar ele, comigo. casada com ele. Eu sou igual um poste. Com meu pai, não. É um quinquígamo, nem sei se existe essa expressão. Lá em casa é assim, Quinquígamo. meu pai, aí as mulheres da vida do meu pai. Primeiro sou eu, que as meninas falam, a protegidinha do papai. A minha mãe é a quinta. Coitado, né? Sim. Tá no meio de uma concorrência dessa. E ela é ressaltada, tadinha. Claro, tá doido, perdeu o marido com um monte de concorrente. É até desigual, injusto isso, né? É Nossa, injusto. você foi falando esses negócios aí, foi... Então, o complexo de Édipo, ele é fundamental, gente, na estruturação da personalidade do indivíduo. Nós estamos com um monte de sociopatas, um monte de político corrupto que só pensa neles por causa do problema da castração. Então, ela é fundamental. Pode ver nos filmes de psicose,
sexta-feira 13, não sei o quê. Tem sempre a mãe que abusa do filho, a mãe monstro que cria o filho. Claro que eles colocam sempre culpa na mãe, mas tem o pai também que não presta, também que eles não põe ali. Então é fundamental a castração nesse processo de estruturação da personalidade adulta do indivíduo. Pode acontecer isso ao a gente contrário. se autocastra, Luiz? Como é que é? Vamos primeiro assim. Pode acontecer isso ao Canais. contrário. Por exemplo. Não pode. Estou dizendo assim, o pai. Não se pode. desliga do Não filho. pode. Sabe por que não pode? Porque não vale. O pai, se ele fala pro filho assim, meu filho, quem fica com a sua mãe sou eu. Sabe o que o menino fala? Ele pensa que é ele. Não, Ele não da aceita. filha. Porque Ele aí não vai. se desliga da filha. Mas aí ele não castra a filha, como eu disse. Aí ela fica assim, velha, e vai fazer psicanálise. Sim. Falando Tá. do- Eu estou entendendo. comigo. Agora eu entendi. Do relacionamento O com meu pai, por exemplo, às vezes ele não castra a filha, porque talvez também ele não foi castrado pela mãe. É um efeito cadeia. Ah, tá. Entendi agora a sua pergunta. entendi. Ele é tão Pela apaixonado cadeia. pela mãe dele que ele passa isso para as filhas. Não, estou falando isso. Entendeu? Meu, nem A mãe, que é muito apaixonada pelo pai, a filha que é muito apaixonada pelo pai, ela fica muito apaixonada pelos filhos. Como o pai não castrou, ela também não castra os filhos. E assim fica Esse é um velha. fenômeno que é interessante analisar. Entendeu? Aí no caso da pessoa adulta, aí a gente tem que discutir qual era a castração dos filhos. Às vezes o pai já morreu, mas tem a castração dos filhos. Ela não castra os filhos porque o pai não castrou. Então confundiu ela. O pai tinha que estabelecer, minha filha, papai fica com mamãe e você fica sozinha. Como ele não fez isso, ela não consegue entender a diferença entre o marido e os filhos. Então ela trata os filhos como marido e trata o marido como filho. E aí bagunça tudo. Porque o meu pai, a minha mãe, não é só as meninas, são todos os filhos. A gente chama ele de galinha. Fala assim, seu pai, meu pai é galinha. Eu faço, mas por quê? Porque todos os filhos têm que estar embaixo das asas dele. E a mamãe sempre solta, tadinha. Solta que eu digo assim. Não, porque ele sedutor, pegou tudo pra ele, sobrou nada pra ela. Os filhos estão sempre em primeiro lugar. E ela sempre em último. É, Tudo em prol dos filhos, não é só das filhas, dos filhos. geral. Os filhos têm que estar, tanto o filho homem como o filho mulher. É. Mas provavelmente ele se casou com uma das filhas e adotou. E os outros são filhos dessa filha. Então a filha mais velha, uma delas, se torna mãe de todos os irmãos. E a mãe, puf, Nossa, é jogado pai, de tô me vendo. natureza. Entendeu? Eu atendi um casal, eu atendi uma família que o filho tinha fobia de cachorro. Então, podia ver cachorro. Ele quebrava tudo, tava um problema sério. Aí trouxeram o menino. Aí eu falei, cachorro? Aí a Jailza falou, fiz uma supervisão com a Jailza, ela falou, Luiz, Freud no Pequeno Hans tem uma história parecida, que é o cavalo. Lá o pai é o cavalo. Então o cachorro aí é o pai. Resultado, como é que era a história? O menino, na minha frente, falou com a mãe dele assim, a senhora não sabe fazer nada, 5 anos. Aí falou, sabia, doutor, que a minha mãe não sabe nem arrumar a minha merendeira? 5 aninhos. Aí eu falei, gente, tem uma outra mãe aí, usurpadora aí na história. Eu falei, você só tem ele? Eu sei que não é. Né? Tarimbado. Só tem ele? Ele falou, não, temos uma filha. Inclusive, ele disse que ele queria ser filho dela. Eu disse, ele já é, não é que ele queria. E outra coisa, ela é a mulher do seu marido. Aí o pai ficou assim, falei, o que acontece? Você se mantém presente com o menino, se mantém presente com a sua filha e a sua esposa, você, jogou ela de fora. E sabe o que acontece? A pobre da esposa é o cavalo de carga da família. Ela sustenta a família inteira. Trabalha manhã, tarde e noite. É médica, trabalha de manhã e de tarde, e é professora universitária à noite. E o maridão, sossegado, cuidando dos filhos. A filha tomou posse do filho dela. E ela lá, um lixo. Sustenta todo mundo e um lixo. Não pertence à família. E Jesus Cristo. Eu falei, olha, a família toda precisa de análise, mas quem está mais doente aqui é você. Eu falei com ela, você perdeu a sua família. Sacou que você não é nada da sua família? Ela começou a chorar.
O próprio marido, falei, e o seu filho, o que ele pensa? Você devorou a mãe dele, você comeu a mãe dele. Por isso que ele tem medo de você. Então você não engana ele não, você engana a sua filha, você engana a sua esposa, mas ele você não engana, porque ele é o seu rival. Então a boca do cachorro é a sua. Então a cabeça dele, meu pai comeu a minha mãe, engoliu a minha mãe. Então ele vai me engolir também. Botou a impostora no lugar dela, que é a minha irmã, que agora é a minha mãe. Então os papéis estavam todos misturados. Eu falei, ó, primeira coisa, você vai parar, você vai dar autoridade à sua esposa. Quando sua menina falar alguma coisa assim, ó, quem manda é a sua mãe, conversa com ela. E falei com ela, agora você vai impor ordem na sua casa. Ah, mas a minha filha acha que ela que é dona da casa. Eu sei disso. Você vai ter que inverter isso aí. Para a saúde da sua própria filha. Porque sua filha vai ter dificuldade de arrumar relacionamento. Ah, inclusive já é o terceiro namorado que não dá certo. Então, não vai dar com nenhum. Porque ela já é casada com o seu marido. Então, vocês precisam arrumar isso aí. Então, às vezes acontece isso, entendeu? Há um mecanismo externo para quebrar essa... Não, só interno, só análise. Deixa de ser externo. A família toda tem que ir para análise, porque os papéis têm que ser remanejados, né? Tem que ser modificado. A Fátima fez uma pergunta junto. Nossa, complicado. Nossa, eu já viajei aqui. Eu já fui no... Segue, Diana. Vamos seguir o barco. Tá bom. Depois eu lembro. Vamos lá então. Bom, pessoal, depois do complexo de Édipo, aí vem o período da latência. Esse período da latência, o Freud, ele não deu muita atenção a ele. Ele chama de latência exatamente para se eximir do período. Quem deu atenção a esse período foi um freudiano contemporâneo, chamado Rubem Alves, um dos psicanalistas mais notáveis do mundo. Porque ele estudou educação. Então ele vai dizer que o professor, ele trava uma relação sexual com os alunos. O que faz o aluno ir para a escola é o professor ou a professora. Se o aluno se apaixonar pelo professor, ele aprende tudo que aquele professor ensinar. Se ele tomar birra do professor, ele não aprende nem a pau. Os professores deviam estudar Rubem Alves, deviam estudar Freud. Então ele fala, o prazer da criança é o prazer sexual. O que acontece? A criança desenvolve o sexo labial. Depois ela presta atenção no sexo anal, na fase anal. Depois ela olha o órgão genital. Depois ela descobre o outro. Depois essa sexualidade, ela é sublimada. Ela vai para o saber. Então, o prazer da criança é saber. E por quê? E por quê? Me explica isso. Contar a história. Era uma vez. Aí eles arregaram o olho. Que é prazer. Eu estou transando com eles. É uma vez, lá na Europa, uma garotinha muito charmosa. Essa garotinha gostava muito de passear. E eles ficam. E aí aprende tudo. Eu logo cedo, na minha profissão de professor, eu descobri isso. Cícero foi meu aluno. Eu seduzia meus alunos. Eu não ia para as salas dos professores, os colegas falavam de mim. Porque eu não aparecia lá, não me conheciam. Eu encontrei um ex-colega. 3 anos depois ele falou: o que você está fazendo aqui, Luiz? Vem passear na Pitágoras? Eu falei, não, eu dou aula aqui, rapaz. Como? Há quanto tempo? Tem um mês, né? Eu falei, não, tem 5 anos. Mas eu dou aula aqui há 3 anos, nunca te vi aqui, cara. Eu não ia, eu não vou passar os professores. Quando era 2 aulas separadas, primeira e segunda, o que acontecia? Quando começava a segunda aula, a turma da segunda aula vinha na sala da turma da primeira aula me puxar para levar para a sala deles. Porque eu estava lá ainda. Quando terminava a aula da Pitágoras, quando a gente chegava com o carro, era uma dificuldade para conseguir estacionar. 5.000 alunos à noite. Quando terminava a aula, que eu olhava, meu carro estava solitário.
Porque em 5 minutos sai todo mundo. É uma organização. O ser humano, quando ele quer, ele é tão organizado. Olha, aí quando eu olhava o carro sozinho lá, aí eu ia apagando. Aí eu vi um rapaz que apagava a luz. Tipo assim, professor, dá licença, né? É o meu trabalho. Para eu poder ir embora. Tinha uma aluna ali agarrada em mim e eu conversando. Por quê? Eu tinha prazer, adorei. Eu gosto muito de dar aula. E os alunos percebiam isso. E eu me dava para os alunos. Então era um processo sexual. Porque como eu tenho prazer, eu estava ali gozando do meu prazer sexual com eles. E é isso que o Rubem Alves descobriu. A latência, a sublimação. O que faz a gente produzir é o prazer sexual. A partir dos 7 anos, ou dos 6, até a adolescência. Então, eu estava avaliando isso. Quem faz o que gosta é feliz. É uma delícia fazer o que você gosta. Eu sempre digo assim, a gente faz o que gosta e ainda recebe para isso. É como se fosse uma prostituta que goza na profissão, entendeu? Pega lá um cliente bonitão, gostosão, e no final o cara ainda paga para ela ainda. Veja que maravilha. Né? Vamos lá, Leonardo DiCaprio, por exemplo, né? Leonardo DiCaprio, eu gostaria de transar com você. Quanto é? Aí transa. Quando você saiu com o Leonardo DiCaprio? Ah, então você teve que pagar para ele. Não, foi ele que me pagou. Então você trabalhar naquilo que você gosta é você gozar e ainda receber para isso. Às vezes, no final do mês, se o patrão falasse assim, ah, Luiz, acho que eu não vou te pagar não. Se eu não precisasse, talvez eu nem exigisse. Eu tinha que exigir, porque tem o lei das crianças, né? Mas é muito bom o açougueiro que gosta de cortar carne, o padeiro que gosta de fazer pão, o cientista que gosta de pesquisar, o professor que gosta de lecionar, o médico que gosta de atender. É diferente quando você encontra um médico que gosta. Ele toca você, ele quer saber o que aconteceu com você, e ele é muito mais, ele acerta muito mais do que aquele que vai lá. Olha para o relógio, vê quantos eles atendeu, né? Quer dizer, não tem prazer. Então a gente, o Jung, ele diz que toda vez que o prazer vira obrigação, não tem produção. A gente não produz. Então, é o prazer, que é desenvolvido nessa fase. Então o sexo vai para a cabeça, na cabeça ele vai elaborar o que a gente chama de sexualidade adulta. Aí ele vai desenvolver a sexualidade objetal. Ele vai se apaixonar pelo outro, pelo externo. Aí é a sexualidade adulta. Então criança não se apaixona pelo outro. A paixão da criança pelo pai e pela mãe é uma paixão infantil. A questão do interesse sexual não tem. Então sua menininha de 3 anos ficar tentando transar com um menininho de 3 ou 4, essa menina foi abusada sexualmente. Ela não tem essa curiosidade. A menina de 3 anos, o que ela vai fazer? Ela vai se masturbar. Ela se masturba. Porque ela vai descobrir, num processo de acidente, às vezes andando ela esbarra a vagina na quina da cadeirinha ou de algum lugar, ela, que negócio gostoso, ela vai ficar com a mão dentro ali direto. Mas ela não está pensando em ninguém. É diferente da masturbação adulta. O adulto, quando ele se masturba, ele pensa em alguém. A criança não. O pastor Cláudio Duarte, uma vez um fiel quis provar para ele que masturbar não é pecado, dentro da linguagem evangélica, né? E ele dizia que era pecado, e o cara dizia que não, que era uma manifestação fisiológica e tal. Não estou discutindo a questão do pecado, até porque na psicanálise a gente não trabalha com a ideia do pecado, né? Mas só para ilustrar essa questão da masturbação adulta. Aí o Cláudio Duarte falou, se você se masturbar pensando num pé de couve, aí não é pecado. Ah, que pé de couve maravilhoso. Aí não é pecado. Mas se você pensar numa mulher, aí é pecado. Falando para ele, né? Então, essa é a masturbação adulta. A masturbação infantil, não. A criança não está pensando.
ela está tocando o corpo dela. Ela tá se sentindo. Todo o corpo dela é sensível. E a criança, Freud vai dizer no Tratado sobre Sexualidade, que a criança ela é perverso, polimorfa. Perverso não é no sentido de maldade. Perversão é a pessoa que transgride, é a pessoa que não tem noção, ou melhor, que transgride as normas. Então a criança ela é transgressora. Menina, você não pode ficar pelada. Aí a menininha arranca a roupa todinha, né? Porque ela está sendo construída ainda o superego nela. Então ela é perversa. E é polimorfa, ou seja, a manifestação sexual dela é de diversas maneiras. Às vezes ela esbarra em algum lugar no bico do seio, ela fala, que gostoso, ela fica só assim. O menininho fica na ponta do pé mexendo. É masturbação isso. Ele está se masturbando. Ou então debaixo do braço, né? Uma mão debaixo do braço. Descobri que é gostoso enfiar a mão debaixo do braço, ele fica só assim. Tudo isso é masturbação. Quer ver uma masturbação? O balanço. Você joga aquele balanço. Aí ela fala, mais uma vez, quando ela faz assim, ó, ela teve um orgasmo. Ela gozou. De novo. Ela fala, de novo, papai, de novo. Porque são orgasmos da criança. Não tem malícia. Não é pecado. É diferente. Agora, se a criança está pensando em outro, está tentando transar com outro, foi abusada. Perdeu a infância com o adulto. Não estou reclamando do orgasmo, porque não tem aquele balanço que tem no parque, que é o... Esqueci, não sei... Não, nossa, aquele... Aquilo ali. Minha filha foi e falou assim, você estava na ponta. Eu, não faz isso, senta aqui no meio. Não, mamãe, eu vou na ponta. Quando eu estava montanha-russa, né? Aí ela... A montanha-russa que chama, São né? tremendos. Não, é um negócio que tem uma carranca na frente. Jesus Cristo fica assim, né? Depois ele vira. É a canoa viking. É do viking. Ah, sim. Aí ela só de dentro, o que ela sentiu? Eu falei, um orgasmo ao contrário, tenho certeza. Não é o contrário, mas sentiu mesmo. Horrível. É um orgasmo ao contrário. Né? Mas foi um orgasmo mesmo. Então, assim, são manifestações orgásmicas diferentes daquela que a gente está acostumado, que é a do ato sexual. A gente continua tendo essas manifestações orgásmicas. Né? Um famoso jurista brasileiro, ele chamou a nossa civilização de civilização do orgasmo. Então ele diz que quando a gente compra, por exemplo, o smartphone de última geração, o iPhone 5, 6, 8, 9, 10, então o cara vai para a fila para comprar um iPhone, cara. Se for de graça, eu nunca entendi aquilo. Mas você pega uma fila para comprar, assim, vamos distribuir iPhone, aí eu vou para a fila, faz sentido. Mas eu vou para a fila para comprar um negócio caro. Mas é a sensação de pegar, de ser o primeiro, ou um dos primeiros. Então, quando ele tem aquele orgasmo. Aí passa, como o orgasmo passa. Todo orgasmo só dura 9 segundos. Passa e o iPhone vai ficar igual aos outros, do mesmo jeito. Quando compra um carro novo, também, né? Na hora do casamento. Então, são orgasmos diferentes. Quando você conquista, você faz uma prova e passa na prova, por exemplo. Só passou na prova da OAB agora. Uma amiga passou na prova da OAB e nem terminou a faculdade. Ela teve um orgasmo quando ela soube que estava aprovada. Né? Então, são outros tipos de orgasmo, diferente daquele do ato sexual. Tão prazeroso quanto, tão realizador quanto. Por isso tem muita gente que fica solteira e sobrevive, porque ela tem outros tipos de orgasmo. Um padre tem outro tipo de orgasmo, um monge, a pessoa solteira de forma geral. Nem fulano é solteiro, nem procura mulher, ou então nem procura homem, porque ele tem outros tipos de orgasmo que se desenvolvem na fase da latência. Aí depois da latência vem a fase da adolescência, né, que é a puberdade. Que é a chamada fase genital ou puberdade. Quando o objeto de erotização ou de desejo não está mais no próprio corpo, mas era um objeto externo ao indivíduo, o outro. Palavras do Freud. Então, na puberdade, o objeto erótico é o outro. E o outro é objeto, hein, gente? Eu fiquei chocado quando eu interpretei essa frase. Como assim objeto? É objeto. Então, quando a gente brigar, a gente pode, eu sou seu objeto. Né? Mas porque, né? O outro também é seu objeto também. Então,
Então, no ato sexual, você faz o outro fazer você gozar. Você não está pensando nele, você está pensando em você. O grande desafio ali é o casal, um espera o outro, tal, mas você goza no outro como objeto. Senão não existiria a masturbação, senão não existiria a pornografia. O que é a pornografia? É o ato sexual solitário, sozinho. Porque o outro é sempre um objeto. Não venha para cá dizer o amor, não. Pode se amar, mas ali na hora do ato sexual é sexo. E o sexo, no sexo, o outro é objeto. Como é que o Freud descreve a questão do passivo e o ativo? A gente acha que ativo é o que penetra, passivo é o penetrado. Assim que a gente vê, né? A gente pensa até que na relação homoafetiva tem quem penetra e quem é penetrado, que a gente quer comparar com a relação heterossexual. Não, eles são diferentes. De vez em quando um troca, inverte, porque eles têm prazer do jeito deles. Mas como é que o Freud define? Para ele, ativo é aquele que faz prazer no outro. Passivo é aquele que utiliza o outro para receber o prazer. A gente pensa que o passivo é o bobinho, né? Não, o passivo é o que explora. Fica ali esperando. O outro tem que fazer todo o movimento para poder chegar no lugar. O passivo é um esperto. Passivo é o esperto. O ativo está lá dando tudo danado para poder fazer o outro chegar, para depois ele chegar. Então o prazer do ativo é quando o outro chega. Ele tem prazer em ver o outro com prazer. Então o ativo é o mais generoso. O passivo é o egoísta. O passivo é aquele que, olha, está chegando a minha vez. É agora, hein? E vai. É a relação passivo e ativo, que é desenvolvida a partir da puberdade. Então o outro é um objeto. É uma escolha objetal. É o sexo objetal. E é assim que a gente lida com o outro. O outro é objeto do nosso desejo. Como é que o homem idealiza uma mulher? Ele vai lá, né, de acordo com o conceito dele. A mulher tem que ser bonita, não sei o quê, ter corpo assim, corpo assado. É um objeto. Como é que a mulher idealiza o homem? Tem que ser assim, tem que ser bonito, tem que ser generoso, tem que ser carinhoso. É um objeto. Ela está analisando um produto que ela vai comprar no supermercado. Só que ela não compra no supermercado, mas é assim que ela analisa.